Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube. Capítulos 40 e 41 do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, né? E que nos dá lições simples, porém preciosas, que nos ajuda, né, no nosso crescimento espiritual, né? Abre o sinal verde para a nossa caminhada espiritual, né? Utilizando a simbologia do trânsito, né, que é o nome do livro, né? E aí aqui no capítulo 41, perdão, no capítulo 40, né, temos o título Correspondência, né? Vamos lá, o que ele quer dizer com isso? Ó, cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Ou seja, quando a gente for mandar alguma correspondência para alguém, que a gente seja breve, conciso, mas não seco, né? Desumano, né? Acho que nem tanto nem tão pouco, né? Está dizendo para ter sobriedade quando fosse escrever uma correspondência. Mas eu fico pensando, se for uma correspondência de amor, André Luiz, né? E aí, né? Tem que ser uma coisa mais floreada, né? Mas vamos lá, né? Uma carta é um retrato espiritual de quem escreve, né? Cartas hoje praticamente não são usadas, né? Se alguém ainda manda cartas pelo correio, deve ser muito poucas pessoas, né? Tem gente que gosta de escrever à mão, inclusive, né? Tem esses, né? Mas no meu contexto eu não conheço ninguém. Hoje se manda e-mail ou WhatsApp. E-mail, inclusive, hoje está mais para correspondência mais profissional, comercial, né? Não está nem para escrita pessoal, né? Ainda se usa, mas se usa pouco. As pessoas estão recorrendo mais à escrita rápida do WhatsApp e correlatos, né? WhatsApp e Telegram e correlatos, né? Messenger, por aí vai. Mas o que a gente escreve, seja por carta ou qualquer outro meio, é um retrato espiritual, né? De quem escreve. Cuidaremos da escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Quer dizer, aquela pessoa que tem aquele garrancho, aquela letra feia. Minha letra mesmo, gente, é muito feia. Ainda bem que eu não tenho que mais escrever carta, né? Quando eu escrevia carta, né? Eu já mandei carta para amigo, para uma namoradinha que eu tive aí quando eu era novinho, né? Que morava em outra cidade, né? E eu fazia um capricho na letra para não sair feia a letra, né? Mas aí depois veio o e-mail, pouco tempo depois. Aí eu já gostei de mandar o e-mail, pelo menos não tinha que ver minha letra, né? Era melhor, né? Aí mandava o e-mail. Porque agora tem gente que gosta de escrever, né? Escrever cartas. Né? Ariano Suassuna, até o ano que faleceu, foi 2014, 2015, ele gostava de escrever carta à mão, né? Era ele, né? E quem gosta de escrever tem a obrigação de ter uma letra legal, né? As pessoas que não sabiam escrever, né? Analfabetos ou semi-analfabetos, muitas vezes paga para alguém escrever, como naquele filme Central do Brasil, né? Com a Fernanda Montenegro. Paga para outra pessoa escrever, né? E aí tal. Porque aqui. Não escrever cartas em momentos de crise ou excitação, né? Porque pode não sair boa coisa nessa escrita da carta, né? Nessa carta, nesse e-mail ou nessa mensagem no Zap Zap, né? Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Que bom que ele botou aqui, né? Sempre que possível, porque nem sempre o é, infelizmente. Mas sempre que possível, vamos mandar notícias boas, né? Nas nossas correspondências, seja elas quais forem. Escreva construindo. Uma carta que sai de seu punho é você conversando. Do seu punho, né? Ou dos seus dedos, né? Ou dos dedos assim. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência, né? Com educação, com o devido comedimento. Né? Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Né? Se não tem nada de bom para dizer, para escrever, não escreva, a não ser numa situação especial que seja estritamente necessário. Né? Aí vai do discernimento de cada um. Né? E por fim, o último parágrafo. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos,
mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Olha que interessante, né? Hoje nem precisa criar a imagem só com a escrita, a gente já manda a imagem, né, pelo WhatsApp ou mesmo pelo e-mail, né? Mas quando a gente escreve para alguém, a gente também está criando imagem, né? E somos responsáveis pelaquilo que criamos na mente alheia, né? Segundo aqui nosso queridíssimo André Luiz, né? E assim encerramos esse capítulo rápido, né? Correspondência, o André Luiz nos deu o seu recado. Vamos ao capítulo 41, né? Isso aqui que André Luiz está escrevendo é uma correspondência. A psicografia, gente, é uma correspondência que os espíritos mandam para nós através de médiums. Então, o que eu estou lendo aqui é uma correspondência, né? E o que é que André Luiz está escrevendo para mim, para você que está lendo, para todos os que leem isso aqui? O que é que ele está escrevendo, né? É isso aí. Fica para a reflexão. Então, encerrado o capítulo 40. Capítulo 41. Reuniões sociais. Todo mundo gosta, né, de uma reunião social. Encontrar com os amigos, tal. A reunião social, numa instituição ou no lar, deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Então, qualquer lugar que tenha reunião social, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, ou numa área comum de um condomínio, ou numa praça, né? André Luiz dá o recado que deve sempre se revestir de espírito de comunhão fraterna, né? De fraternidade. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. Quer dizer, aproveitar as ausências para falar pelas costas, né? Falar dos outros. Isso é um hábito nefasto que nós temos, gente. É difícil, né? Às vezes a gente começa a falar, de repente até é automático, a gente nem faz de propósito. Quando a gente vê, a gente já está falando. Isso é uma coisa que deve ser educada, né? Tudo é uma questão de educação, não só social. Educação espiritual, educação comportamental, que vai se refletir na educação social, né? Cuidado com a maledicência, porque a gente sabe como é ruim quando a maledicência nos alcança, não é? Então, cuidado com a maledicência com relação aos outros. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ó, elegância moral, né? Fazer referências nobres, referências boas sobre as pessoas, né? É a lealdade e elegância moral. Gostei desse termo, né? Elegância moral, vou usar. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direto ou indiretamente. Será? Quer dizer, alguém está num grupo ali se dirigindo palavras que estão me difamando, né? Será que me depreciando? Será que eu devo ignorar, deixar para lá? Será que é o melhor caminho? André Luiz aconselha que sim. E você, o que acha? E eu, o que será que acho? Vou deixar a resposta a cargo de cada um. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade, né? A gente tem cuidado com os ambientes que a gente está, que não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que a gente pode expressar, né? Não é uma questão de hipocrisia não, gente, é uma questão de educação social mesmo, né? Como é que se diz? Etiqueta, né? Etiqueta parece uma coisa assim um pouco formal. Não, mas é educação mesmo, né? Comportamento. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochile nem boceje, que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. Quer dizer, alguém está falando uma coisa edificante, uma coisa, né? E aí a gente acha tedioso, aí começa a bocejar, começa a cochilar. Isso aí me lembra até as palestras espíritas, gente, as doutrinárias. Quantas pessoas não cochilam, né? Não dormem nas palestras, né? Porque acha tedioso. Às vezes está vendo a palestra ali, obrigado, porque, por exemplo, vai se fazer um tratamento espiritual no centro espírita, e aí faz parte do tratamento, além dos passes da fluidoterapia, assistir às palestras. E a pessoa assiste obrigada, sem querer, né? Acaba dormindo, acha um tédio.
É o momento de cada um, né? É o momento de cada um. Mas é importante que nós, né, seja no doutrinário ou até mesmo num círculo de conversa, né? Se a gente por acaso se entediar, vamos pelo menos manter a compostura, né? Vamos pelo menos manter a educação, né? Como a gente quer que mantenha a educação conosco. De repente você está achando entediante, mas os outros não, né? Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. Acho que talvez o que seria pior numa palestra? Dormir ou se retirar porque está chato? É? Aí eu deixo essa resposta ao encargo de vocês também. Não vou, né? O que André Luiz aconselha é que a gente não se retire, né? Se a gente estiver achando chato. Mas será que vocês pensam assim mesmo? Será que eu penso assim mesmo? Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra, né? Pode ser uma doutrinária no centro espírita ou qualquer outro lugar, qualquer outra palestra, ou mesmo uma conversa num círculo de pessoas, né? Ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. Diz que é tremenda falta de educação levantar no meio de uma peça de teatro e sair. Diz que é uma falta de etiqueta danada, né? E eu soube de um amigo meu que fez isso. Ele foi numa peça esperando uma coisa, não gostou, levantou com a esposa e se retirou, né? Falei, rapaz, isso não se faz, isso aí é falta de etiqueta. Né? Claro, a não ser numa situação, a pessoa estivesse se sentindo mal, uma coisa assim, né? Mas aí eu também pergunto a vocês, será que vocês vão ver uma peça de teatro ou vão ver um número artístico qualquer, música, teatro, o que quer que seja, né? Uma performance, né, teatral ou musical, ou as duas coisas. Se você não estiver gostando, você acha melhor se levantar e ir embora ou seguir esse conselho aqui de André Luiz? Aí fica a resposta com você também. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Ó. Isso quer dizer o quê? Respeito. Respeito à oratória, respeito a manifestações de ensinamento, por exemplo, uma aula. Uma aula, que ensinamento deve ser uma aula, que ele está dizendo, né? A aula é edificação, né? Ensinar coisas edificantes ou qualquer número de arte exige acatamento e silêncio, né? Quer dizer, o respeito, que a gente acate e se mantém em silêncio. André Luiz está certo, gente? Vocês pensam assim também? Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Nossa Senhora. Às vezes a gente está numa reunião séria, aí um começa a rir, a gente não resiste, começa a rir também, aí começa a balbúrdia, né, gente? Mas não é bom não, né? Na reunião no ambiente de trabalho, a gente pode custar até o emprego, viu? Mas em outros ambientes, né? Também nós temos que pensar que isso é uma falta de delicadeza, uma falta de educação, rir quando se está no ambiente falando os assuntos sérios, né? Vamos tentar segurar a onda, né, gente? Segurar a onda é bom, né? Nesse caso, se não conseguir, acho que é até melhor se retirar. Se retirar também não é bom, como diz André Luiz, mas se rir, eu acho que é pior um pouquinho, né? Vamos tentar ficar no ambiente com educação e não rir quando estiver nas reuniões de caráter sério. Pronto, esse é o recado. E o último parágrafo. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Então, vamos aproveitar os encontros sociais para oferecer o melhor de nós, né? Para que o melhor dos outros também possa vir para a gente, né? Esse é o recado aqui do último parágrafo do amigo André Luiz, e assim encerramos mais um capítulo e encerramos mais um vídeo Sinal Verde. A todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.